Olá, meu nome é Giana e eu vou apresentar o artigo A Neural Algorithm of Artistic Style. Esse artigo, ele traz a questão artística. Os artistas, principalmente nas áreas de belas artes, eles passam, uma ideia, um sentimento através do seu tipo de traço, se é uma reta, se é uma curva, se é mais grosso, mais fino, através das cores e das texturas que eles usam. Então, essa capacidade de reprodução dessas habilidades, de transmitir alguma ideia com esses traços, é uma ideia completamente complexa e não está clara para a gente. A gente não sabe ainda um algoritmo certinho para poder reproduzir essas pinturas, essas criações. Mas a gente sabe que as redes de Deep Learning elas são frequentemente usadas para detectar objetos, detectar faces, e elas são bastante eficientes nesse ponto. E a gente tem as redes convolucionais, que é o que a gente tem visto no curso, que eles se demonstram os mais poderosos nesse quesito. Então esse artigo, ele propõe um modelo que consegue criar imagens artísticas, imagens com texturas que poderiam transmitir alguma coisa. E esse artigo ele faz isso combinando o conteúdo de uma imagem, o que aquela imagem possui, se é um campo, se é uma ponte, se são casas, e o estilo daquela imagem, né? Justamente essa questão de texturas e cores, enfim. Para ilustrar isso, né, eu trouxe aqui algumas imagens que aparentemente elas são pinturas, a gente poderia dizer que são pinturas, mas eu acho que como uma pintura bastante conhecida, a gente consegue inclusive distinguir o estilo, né? Distinguir o autor desse estilo, né? Por conta exatamente dessa característica artística. Então, essas imagens aqui, na verdade, elas foram reproduzidas utilizando a pintura do Van Gogh. Então, a gente tem aqui o Starry Night, e a gente tem as outras imagens, né, em volta delas. Na verdade, elas são fotografias que foram juntadas com esse estilo da pintura do Van Gogh. Então, falando um pouco mais sobre as redes convolucionais, as CNNs. Cada camada de uma CNN, em cada camada de uma CNN, são feitas computações para os processamentos da imagem. Então, essas camadas, elas são filtros que extraem características da imagem. E a saída de cada uma delas é chamada de feature map. Cada camada é, na verdade, uma representação de um atributo da imagem. E de acordo com a hierarquia da rede, né, ao longo da rede, essas representações elas vão se modificando de acordo com o aprendizado da rede. Nas camadas mais baixas, os valores dos pixels eles conseguem ser reproduzidos com maior fidelidade.
enquanto que as camadas mais altas, elas conseguem reproduzir melhor a complexidade da imagem, né? O conteúdo próprio da imagem, assim, como que os objetos estão dispostos, como que é o arranjo. Então a gente pode entender como duas interpretações: o estilo da imagem e o conteúdo. Então, para capturar o estilo, a gente utiliza um fit space que ele vai capturar a textura das imagens de acordo com uma combinação das saídas de cada filtro. De acordo com o avanço das hierarquias, o tamanho e a estrutura local da imagem é aumentada, por causa do aumento dos campos receptivos e da complexidade da imagem. Então a gente consegue ver aqui, isso é chamado de Style Representation, pelos autores do artigo. A gente vê que ao longo, né, da rede, a escala ela é aumentada aqui. O ponto principal que é levantado no artigo é justamente o achado de que o conteúdo e o estilo da imagem, como eu disse, eles podem ser manipulados e representados independentemente. Então, é como a gente vê aqui. A gente tem uma fotografia, são casas e um rio em algum lugar, não sei. E a pintura do Van Gogh, Starry Night. Então, quando a gente faz essa junção, né, dessas duas imagens, a gente consegue obter uma representação daquela fotografia com a textura da pintura. Uma coisa interessante, né, de se levantar, que também foi mencionada no artigo, é que esse Style Representation ele é de múltipla escala e possui múltiplas camadas. Então, diferentes representações da imagem podem ser formadas com diferentes camadas, né? Então, se a gente buscar uma representação utilizando as camadas mais superiores, a gente vai conseguir imagens mais suaves, que geralmente são mais agradáveis, né, de se olhar. Enquanto que das camadas mais inferiores a gente vai ter uma coisa bem. Não vai ter essa suavidade, né? Um pouco difícil de explicar. O modelo apresentado ele é comumente chamado de Neurostyle Transfer. Ele dispõe de uma função de perda com termos que fazem a regulação do conteúdo e do estilo da imagem separadamente. E com esses termos a gente consegue dar ênfase ao que a gente quiser naquele resultado da imagem. Por exemplo, a gente pode querer uma imagem com uma representação maior do conteúdo que tem ali, seja os objetos e a disposição daqueles objetos, a gente quer que eles estejam bem claros. Ou então o completo contrário, né? A gente quer que a textura ela fique bem mais evidente, podendo até comprometer algum objeto, alguma coisa assim. A rede que eles utilizam é a VGG19
é uma rede com 16 camadas convolucionais e 5 max pooling. E aí eles não utilizam as camadas fully connected. Para explicar um pouquinho melhor a parte da função de perda, né? Essa separação que a gente tem do estilo, do conteúdo e o fato de que a gente pode utilizar de pesos para enfatizar mais um e mais o outro, ou mais o outro, né? Eu achei um collab online que tem bastante explicação sobre esse Neurostyle Transfer e eu vou utilizar ele. Para começar, a gente tem uma imagem que é chamada de target, né? A gente vai utilizar a imagem do conteúdo, que é o que a gente quer que apareça na imagem final, né? Os objetos, onde eles estão, e a imagem do estilo, que são as texturas, né? E essa imagem target, que pode ser uma imagem assim, que eles chamam com white noise, ou a própria imagem base que a gente pode usar, a própria imagem de conteúdo. Então aqui ele explica um pouco dessa questão do que é conteúdo, do que é o estilo, que eu já falei, da rede que é utilizada, que é a VGG, com 16 camadas convolucionais. Elas estão separadas em cinco grupos, aí é bom que consiga entender que existem esses grupos, porque a gente usa aqui chama essas camadas como conv, né? E aí esse primeiro número é relacionado ao grupo e esse segundo número é relacionado à camada. Essa é uma notação que os autores usam no próprio artigo. Então aqui eles falam também um pouco de estilo. Uma das coisas que são utilizadas para a computação da perda do estilo é a matriz Gram, né? Então, como é que a gente consegue essa matriz? A gente trata a saída de uma camada convolucional como uma matriz em que as linhas são cada um dos filtros, são correspondentes a cada um dos filtros, e as colunas são correspondentes aos pixels, né? A gente transforma a largura e a altura de duas dimensões em uma só, fazendo a multiplicação, e aí a gente tem todos os pixels nessa linha de filtro, né? Então, para a gente computar a matriz Gram, que eles chamam de G, é simplesmente multiplicar ela pela sua transposta. Essa é a matriz Gram. Então, aqui já inicializei as bibliotecas que são necessárias. Aqui faz a inicialização da rede, né? Que é a VGG19. E aí ele congela, né, os pesos. Aqui é uma função para a gente carregar as imagens que a gente quer utilizar. Que a gente faz as imagens, então a gente aqui carregou uma imagem que é o conteúdo. Eu usei a própria imagem de exemplo deles, que é uma fotografia de nuvens. De estilo, é uma arte abstrata. E o target que a gente vai utilizar, que é a própria imagem de conteúdo. Isso daqui é só para ver o shape, né? As imagens eu vou conseguir mostrar mais para frente. Então, aqui, essa função, ela vai conseguir
definir os features de cada do conteúdo, feature do estilo. Ele vai salvando as saídas de cada camada quando você passa a imagem na VGG. Então ele vai salvando aqui para a gente poder ter como referência para fazer as computações na função de perda. Então, a função de perda, né? Primeiro, a perda do conteúdo, né? É a mais simples. Digamos que a gente tem uma matriz C, que é uma matriz que é referente à imagem de conteúdo que passou na rede VGG. Então, quando ela chega na camada do grupo 4, a camada 2, a gente vai pegar essa saída e vai fazer uma diferença entre ela e a matriz da referência, né, da imagem de target. A gente tira esse erro ao quadrado e essa é a perda do conteúdo. A perda do estilo ela é um pouquinho só mais complexa. Ela envolve essa matriz Gram, que essa matriz Gram ela vai conseguir combinar, né, as saídas de cada camada, né, da rede. Então, a matriz Gram, como a gente falou, ela é denotada como G. Então, a gente calcula um erro, que é a diferença dessa matriz G entre a target, que aqui no caso foi denotada como P, tira ao quadrado. E aí, com esse resultado, a gente faz a função de perda, que é uma soma ponderada, né? Desses erros aqui pelo o número de camadas, né? Então, a gente tem o peso que os autores usam para cada uma delas é 0,2. Então, essa aqui é a função de perda do estilo. E a função de perda completa, né, que leva em conta o conteúdo e o estilo, é a soma da função de perda do conteúdo com a função de perda do estilo, com essas variáveis aqui, né, para a gente realmente botar ênfase em qual que a gente quer mais na saída, né, se a gente quiser ver com mais clareza o conteúdo da imagem, a gente coloca o alfa aqui no caso maior. Ou se a gente quer uma imagem final com bastante características da textura, né, do estilo, a gente coloca o beta aqui maior. Então, aqui embaixo são essas definições, essas funções para calcular a matriz Gram, a função de perda do conteúdo, a função de perda do estilo. E aqui embaixo a gente vai começar a juntar essas partes, né? Uma função para printar as imagens, né? Aqui eu já tinha rodado antes, mas aí aqui a gente consegue ver. Essa aqui é a imagem que a gente está utilizando como conteúdo, né? Que são as nuvens. E a imagem que a gente está usando como estilo, que é essa arte abstrata. Aqui a gente seta os parâmetros, né? Esses aqui são os pesos que a gente utiliza para as camadas lá na função de perda, né? De 0,2. Aqui ele chama de steps ou épocas, ele colocou aqui para 1000. E os pesos do conteúdo e do estilo. Então, botou de 1 para 50, conteúdo e estilo. E aqui ele usa o otimizador Adam,
e pego os features do estilo e do conteúdo, pega o grão do estilo, né? E começa a rodar aqui, calculando a função de peso, né? Minimizando. Então, assim, eu não vou rodar, porque eu já tinha rodado isso aqui antes, ele durou quase 2 horas para rodar isso aqui. Mas, no caso, eu cheguei a esse resultado com os parâmetros que eu utilizei aqui, né? A gente poderia mudar, né? Aqui tá como peso 1 para conteúdo, né? A gente poderia colocar um pouco mais para conseguir entender um pouco mais as nuvens, né? Que a gente não consegue nem identificar muito bem as nuvens nessa imagem. E é isso. Aqui embaixo ele salva, né, a imagem. E é basicamente isso.